Bom dia, meus amores, como vocês estão? Segunda-feira, dia 27/1, e estamos indo para mais uma live. Essa é a nossa 12ª live do ano de 2025, e eu lembro a vocês que essa é mais uma live de aquecimento para a super aula que vai acontecer dia 29/1 às 19h25, onde eu vou te ensinar a destravar o seu intestino e eliminar esse inchaço abdominal sem remédios em até 21 dias, tá? Então tá chegando, se você ainda não se inscreveu, é só ir lá no link da minha bio, se inscrever para você poder participar. Essa aula ela é gratuita e online, e nela eu vou te mostrar o que você tá fazendo de errado e o que você realmente precisa fazer para finalmente regular o seu intestino, tá bom? Então é isso, meus amores, bora para mais uma live. Na live de hoje, o que a gente vai conversar? Eu vou te contar quais os principais sinais e sintomas de um corpo inflamado. Então você vai conseguir identificar através do que eu vou te falar aqui se o seu corpo está ou não inflamado ou que grau de inflamação que esse corpo está, tá bom? Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. Gente, então vamos começar. O que acontece? Quando a gente tem um intestino que não está funcionando legal, um intestino que está inflamado, naturalmente esse intestino ele não vai absorver a quantidade de vitaminas e minerais necessária. Ele não vai ter um bom processo de absorção, assim como o seu estômago não vai ter um bom processo de digestão. Quando eu não tenho absorção correta de vitaminas e minerais, eu não tenho um bom trabalho da minha microbiota intestinal, um bom trabalho do meu intestino para absorver aqueles micronutrientes que eu estou ingerindo, naturalmente o meu corpo vai ter menos micronutrientes, ele vai ter menos... Vai ter uma quantidade menor dessas vitaminas e minerais e, consequentemente, isso vai começar a me trazer sintomas, tá? Alguns sinais e sintomas que são clássicos de um corpo inflamado. E aí, eu vou falar aqui pra vocês os mais comuns, tá? Lembrando que eles podem aparecer todos juntos ao mesmo tempo, ou ele pode começar a aparecer os que normalmente aparecem primeiro, né, que são mais comuns, e aí, com o passar do tempo, se você não resolve esse problema, se você não desinflama seu intestino para ele absorver melhor, isso vai piorando, então você vai ficando cada vez com mais sintomas, até que se torna uma coisa insustentável, que vai afetar a sua qualidade de vida, por exemplo, tá? Gente, então vamos lá. Primeiro sinal, primeiro sintoma de um corpo inflamado é a queda de cabelo, tá? Por quê? O que a gente tem que pensar? É natural que o nosso cabelo caia ali uma quantidade X, né, por dia, uma quantidade que vai cair ali um pouco no banho, a hora que você molha, a hora que você lava o cabelo, que vai cair ali depois, quando você vai varrer a casa, você vai ver um cabelo ou outro, mas não é normal que você comece a varrer a sua casa e você veja tufos e tufos de cabelo. Não é normal que esse cabelo caia muito no travesseiro, então quando você vai arrumar sua cama, você vê que a sua cama tá cheia de cabelo, que seu travesseiro está cheio de cabelo, tá? Então, isso não é normal. Tem uma queda que é aceitável e tem uma queda que é preocupante. E a queda de cabelo ela é um dos principais sintomas que aparece. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai mandar nutrientes para onde é mais necessário. Tá? E o cabelo, ele tá lá em último lugar. O cabelo é o último lugar que o seu corpo precisa mandar micronutrientes, porque você não depende do seu cabelo para sua sobrevivência, né? Já você depende do funcionamento correto do seu fígado, do seu pulmão, do seu coração e tudo mais. E já o cabelo não. Então, se você tá com o intestino inflamado, a primeira coisa que vai começar a aparecer é a tal da queda de cabelo. E aí, muitas vezes, o que a pessoa faz? Ela vai lá, compra balinha, aquelas balinhas, né, das blogueiras, começa a tomar. Ai, a amiga fala que tal coisa é bom, tal shampoo é bom, e ela começa a usar tudo. Só que isso não melhora, gente. Por que não melhora? Por dois motivos. Primeiro, porque as balinhas têm uma quantidade muito pequena de micronutrientes, que é uma quantidade que vai ser naturalmente insuficiente para fazer esse cabelo melhorar, tá? Porque quando você tá com uma deficiência nutricional, você precisa repor isso. Você precisa de uma dose mais alta, né? Então você tem que ter uma suplementação assertiva, uma suplementação que realmente funcione. E segundo, porque o intestino dela não está absorvendo. Justamente por quê? Porque ela está com o intestino inflamado. Então, você pode tomar o melhor suplemento do mundo. Se o seu intestino estiver inflamado, ele não vai absorver e aí, naturalmente, esse suplemento não vai ter resultado nenhum, não vai ter efeito nenhum, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro sintoma de um corpo inflamado é queda de cabelo. Bom dia, Socorro, seja bem-vinda.
Então, o primeiro sintoma de um corpo inflamado é exatamente a queda de cabelo, tá? Bom, depois da queda de cabelo, a gente vem com a segunda coisa mais comum que acontece, que são as unhas fracas, né? Então, aquela pessoa que ela tá sempre com a unha quebrando, com a unha lascando, a unha dela nunca cresce, aí ela começa a passar casca de cavalo, base sei lá do que, começa a passar um monte de coisa, quando na verdade o problema dessa unha que não cresce, essa unha que quebra o tempo todo, é a mesma questão do problema da queda de cabelo, tá? Então, assim como o cabelo, gente, as unhas, elas não são essenciais para nossa sobrevivência, né? Então, o nosso corpo vai mandar micronutrientes primeiro para aqueles lugares que mais precisam e depois, por último, para o cabelo e para as unhas. Então, são dois sinais muito clássicos de um corpo que está inflamado, de um intestino que não está absorvendo, que é a queda de cabelo e as unhas fracas. É tanto, gente, que eu não sei se vocês conhecem alguém que já fez bariátrica, e a pessoa faz bariátrica, então ela perde uma grande parte ali da área absortiva do intestino, né, entre o estômago e o intestino, pelo processo cirúrgico mesmo. E aí essa pessoa faz cirurgia bariátrica e ela acaba ficando com uma deficiência muito grande de micronutrientes, porque o corpo dela foi mandando micronutrientes para aqueles lugares que eram mais importantes. E aí, normalmente quem faz bariátrica tem uma queda gigantesca de cabelo, né? Tem pessoas que ficam quase carecas e tem gente que perde todas as unhas, né? Então, quando eu trabalhava com pessoas que fizeram bariátrica, isso era uma queixa muito comum. Eu lembro muito de uma menina que ela participava de um grupo que eu fazia parte, né, quando no começo da minha carreira como nutricionista, e ela falou: eu perdi todas as minhas unhas do pé depois da bariátrica. Por quê? O corpo dela tinha que mandar nutriente para tanto lugar que o último lugar que ele ia mandar era para as unhas, né? Então, queda de cabelo e unhas fracas são os dois primeiros sintomas de um intestino que está inflamado, de um corpo que não está absorvendo micronutrientes e, consequentemente, está mandando menos micronutrientes para esse cabelo e para essas unhas. E aí, se você começa a desinflamar o seu intestino e fazer uma suplementação correta, isso vai começar a melhorar. E aí você vai ficar com esses fiozicos aqui, ó, igual eu tô, ó. Fiozinho de cabelo nascendo, né? Porque ano passado, depois que eu tive dengue, eu tive uma queda de cabelo muito grande mesmo, como eu nunca tive. E aí eu regulei o meu intestino, que desregulou por causa da dengue, desinflamei o meu intestino e comecei uma suplementação, tá? Então, no método DRA, por exemplo, um dos entregáveis que a gente tem é o manual de fórmulas, que é um manual de fórmulas que eu sempre utilizei no meu consultório, com as principais fórmulas, tanto produtos prontos quanto manipulados, para vocês conseguirem realmente resolver essa questão da queda de cabelo, das unhas fracas, que acompanham, na maioria das vezes, uma pessoa que está com o intestino preso, tá? Então, a gente tem no método DRA um manual de fórmula super completo, com várias indicações, né? Tanto de suplementos para queda de cabelo, para unhas fracas, como para o intestino, para a pele e tudo mais, tá? Então tem bastante coisa lá. Terceiro sintoma de um corpo que está inflamado é a distensão abdominal, tá? Então, se você vive com aquela barriga inchada, com aquela barriga de baiacu, esse é um sinal clássico de uma inflamação no seu corpo. Tá? E por que isso acontece, gente? Porque se você vive com distensão abdominal, podem estar acontecendo algumas coisas. A primeira delas é estar consumindo alimentos que você tem sensibilidade alimentar e esses alimentos estarem inflamando o seu intestino. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E segundo ponto é que você está com o cocô preso aí dentro. Então, se você não vai no banheiro, por exemplo, você deixa esse cocô apodrecer dentro do seu intestino, naturalmente a sua barriga vai ficar maior, ela vai ficar mais inchada e esse é um sinal clássico de inflamação física, né? Do intestino inflamado, é um sintoma clássico, é a distensão abdominal. Então, você pode ver que, por exemplo, depois que você vai para uma viagem, volta de uma viagem, sua barriga normalmente está mais inchada. Por quê? Porque você consumiu muitos alimentos inflamatórios, tá? Então, gente, quem vive com a barriga inchada o tempo todo, que fala assim, é só eu acordar e beber água que a minha barriga incha, é porque tá com o corpo inflamado, é porque está com o intestino inflamado. Então, saiba que isso não é normal, isso é um sinal clássico de inflamação, tá? Deixa eu ver o que a Isa falou. E quem não tem mais vesícula também pode ter problemas para absorver nutrientes e inflamar o intestino? Não necessariamente, tá, Isa? A questão da vesícula é que a pessoa filha, Mabel latindo aqui, a pessoa, ela
tem uma pior digestão de gorduras, tá? Então não tem nada a ver com absorção intestinal, não, tá? O que acontece na questão de quem tira vesícula é que a pessoa não consegue digerir muito bem a gordura e com isso ela pode ter diarreia. Se ela tiver um quadro de diarreia crônico por conta da vesícula, ela pode absorver menos vitaminas e minerais, tá? Mas a retirada da vesícula em si não vai impactar nisso. Diferente da bariátrica, por exemplo, que a gente vai retirar ali uma área de absorção do intestino, né? Bom dia, Lu, seja bem-vinda, tá? Bom, e aí, gente, o que acontece? Então, esse é um outro sintoma, né? O nosso terceiro sintoma de inflamação, de que seu corpo está inflamado. Quarto sintoma muito comum, cansaço, tá? Então, se você é aquela pessoa que vive cansada, que vive exausta, que tá indisposta, que não tem disposição nem para fazer aquelas coisas que você gosta de fazer, né, no final de semana, por exemplo, isso é um sinal de que seu corpo tá inflamado. E por quê, gente? Porque quando eu tenho um intestino que não tá legal, então, uma microbiota que não tá saudável, um intestino que tá preso, que tá absorvendo menos vitaminas e minerais, uma das vitaminas que serão menos absorvidas são as vitaminas do complexo B, tá? E as vitaminas do complexo B, elas estão muito envolvidas na nossa geração de energia. Então, quando eu tenho uma má absorção de vitaminas do complexo B, eu vou naturalmente gerar menos energia. E se eu gero menos energia, eu vou estar sempre mais cansada. Bom dia, Dri. Eu vou estar sempre mais cansada, certo? Então, gente, quando você tá exausta, quando você tá se sentindo cansado o tempo todo, mesmo fazendo exercício físico, bebendo água, se alimentando de forma saudável, isso vai te mostrar que o seu intestino não está absorvendo corretamente as vitaminas e os minerais, e principalmente as vitaminas do complexo B, tá? Me contem aqui nos comentários se vocês estão desse jeito, se vocês estão muito cansadas, né? Parece que o corpo, você quer fazer as coisas, mas o corpo ele não responde, né? Você não consegue, como fala, ter ânimo, né? Parece que você tá sempre com preguiça de fazer aquilo que quer fazer, né? Tanto as atividades do dia a dia, quanto às vezes alguma atividade que você gosta de fazer, sair, passear e tudo mais. Bom dia, Maria Cecília, seja muito bem-vinda. Então, gente, o cansaço excessivo, essa fadiga que muitas vezes vocês sentem, ela está muito relacionada ao intestino inflamado, porque ele tá absorvendo menos vitamina do complexo B, tá? E aí, lá também no manual de fórmulas do método DRA, a gente também tem algumas fórmulas, né? Eu coloquei lá algumas fórmulas também que vão te ajudar a melhorar essa questão da geração de energia. Então, tanto o complexo B, os complexos B que eu indico, filha, o complexo... Só um segundo, gente. O complexo B... Deixa eu só pegar ela no colo, só um pouquinho. Vamos parar, meu amor? Vamos parar? Vem participar da live, então, com a mão. Aqui, gente. Oi, gente, bom dia. Bom dia, que eu me mudei agora para essa casa e eu fico latindo pro pessoal. Então a Lu falou, não se sente cansado, tem bastante disposição, mas o estufamento do abdômen é diário. Então, eu tava falando antes sobre o estufamento, tá? Então essa distensão, ela é porque você tá consumindo provavelmente alimentos que te causam sensibilidade, ou você não tá esvaziando o seu intestino de forma correta e completa, tá? Bom, e aí, gente, outro sintoma também que tem muita relação com as vitaminas do complexo B é a perda de memória. E perda de memória é algo que depois do Covid ficou muito comum. Para, Mabel. Ficou muito comum e ficou muito aceitável, né? Que a pessoa fala assim, eu tive Covid, depois do Covid nunca mais minha memória foi a mesma. Sim, então o Covid ele afetou a memória de muitas pessoas, realmente ele deu uma impactada, né, negativamente. Mas, gente, se você teve Covid há 2 anos atrás, não é pra sua memória estar ruim, muito ruim, a ponto de você estar se esquecendo de tudo, tá? Então tem pessoas, e aí quando eu falo dessa perda de memória, é a perda de memória recente. Do tipo assim, vou ali na cozinha pegar alguma coisa e a hora que você chega na cozinha você esquece o que você foi buscar, tá? Então é essa perda de memória que é bem preocupante. Porque ela tá relacionada à má absorção de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, e tá relacionada também à baixa quantidade de DHA, do consumo de DHA, que é um dos tipos de óleo, né, que está no óleo de peixe, que está no ômega 3. Então, quando eu quero melhorar a minha memória, eu vou focar em vitamina B12 e em DHA, tá? Que também está lá no manual de fórmulas do método DRA,
que eu sei que perda de memória é uma queixa muito comum da maioria de vocês. Pós-Covid, pós-dengue, mas principalmente quando o intestino não está funcionando, quando a gente está com distensão abdominal, que ele está inflamado, normalmente você está absorvendo menos vitaminas do complexo B e, consequentemente, menos vitamina B12, tá? Porque a B12 ela precisa de outras vitaminas do complexo B para ser absorvida, beleza? Bom, e daí, gente, o nosso último sintoma de um corpo inflamado é o inchaço. E aqui eu não tô falando do inchaço abdominal apenas, eu tô falando do corpo estar inchado. Então, sabe quando você tá se sentindo inchada, que você tá sentindo que as suas roupas estão apertando, sentindo que alguma coisa ali não tá legal? Pois é desse inchaço que eu tô falando. Então, se você sempre tá inchada, com a mão inchada, com os pés inchados, com o tornozelo inchado, você precisa ter bastante atenção, porque é um sinal de que você está retendo muito líquido, você não está com um bom funcionamento dos seus rins, e naturalmente também essa água muitas vezes não está sendo utilizada para te ajudar a evacuar, para te ajudar a ir ao banheiro, a fazer cocô, tá? Então tem que prestar bastante atenção nessa coisa do inchaço. Porque muitas mulheres se acostumaram com isso, né? Então elas falam assim, não, mas é que eu sou inchada, eu retenho muito líquido. É normal que a gente retenha um pouco de líquido ao longo do dia, principalmente quando tá muito calor, quando você passa muito tempo sentado. É natural que o corpo retenha um pouco mais, mas não pode ser, gente, aquela retenção que te incomoda, que suas roupas ficam te apertando, que quando você pega aqui na sua mão, você tá com tudo marcado, tá? Então, um teste para você saber se você tá muito inchada é você pegar essa pelinha aqui da sua mão, tá? Então, quando você pega essa pelinha, ela tem que voltar rápido. Tá vendo que quando eu pego a minha, ela volta rápido? Por quê? Quando eu tô bem hidratada, eu não vou segurar essa pelinha aqui em cima, tá? Então, um teste que você pode fazer aí é pegar essa pelinha da sua mão e se ela demorar mais tempo para voltar é porque você está inchada, está retendo líquido. E essa retenção de líquido, ela tem muito a ver com a alimentação. Então, uma alimentação mais inflamatória, um excesso de sódio, um excesso de carboidrato e muitas vezes a baixa ingestão de água, tá? Ou a água insuficiente, porque se a gente tá com mais calor, se a gente tá num ambiente que tá mais quente, eu vou naturalmente precisar beber mais água, tá bom? E também outra coisa que causa muito inchaço é excesso de café, tá? Então quem toma muito café tende a ficar bem mais inchada também, tá? Então é isso. Bom dia, Marilene. Tô acabando a live agora, mas ela vai ficar salva. Meninas, então é isso que eu queria falar pra vocês na live de hoje. Eu falei aqui sobre 6 sinais e sintomas de um corpo que está inflamado. Vamos recapitular aqui? Primeiro deles, queda de cabelo. Segundo, unhas fracas. Terceiro, distensão abdominal. Quarto, cansaço. Quinto, perda de memória. E sexto, inchaço. Esses são os principais sintomas de um corpo que está inflamado, tá? Claro que a gente vai ter muitos outros sintomas, como alterações da pele, como acne, como celulite, que são coisas mais estéticas. E eu posso fazer também uma live para vocês falando sobre esses sinais e sintomas e como que você vai tratar cada um deles, tá? Mas esses são os principais, são os que vão aparecer primeiro quando você tá com o corpo inflamado, quando você não está conseguindo ir ao banheiro, quando você tá aí com alguma questão com o seu intestino, tá bom? Eu estou tendo muitos gases e arrotos até bebendo água, estou com tudo que falou. Então, Isa, isso é um sinal de um corpo que está inflamado, né? Mas a gente já vai resolver isso já, né? Bom, e aí essa questão dos gases, gente, é outro ponto também, tá? Essa questão dos gases é o seguinte, se você produz muito gás, é porque você tá comendo muito alimento que fermenta, ou você não está mastigando direito, tá? Ou você tá com um processo digestivo, principalmente aqui no estômago, muito inadequado. Então, quando eu tenho muito arroto e muito gás, é porque você tá fermentando demais, né? O arroto é porque você tá produzindo muito ar ali no estômago e os gases intestinais é porque tá produzindo ali muito no intestino, tá bom? Então, assim, aí o que a gente tem que lembrar? Que é importantíssimo mastigar muito bem, evitar chupar chiclete e tomar cuidado quando for beber água para não dar golada, porque você fica engolindo ar. E no que você engole ar, você vai ter mais arroto também, tá? E mais gases. Cada pessoa vai soltar de um jeito. Tem gente que tem muito gás, tem gente que tem muito arroto. Mas o normal é que você solte até 20 puns por dia, tá? Isso é considerado normal. Quando passa disso, que você fica rotando toda hora sem ter comido, isso não está normal,
tá bom? Então tenham bastante cuidado com isso. Mastigação é uma das principais coisas pra gente regular quando a gente quer pensar em reduzir distensão abdominal, tá? Tudo isso tá dentro do meu método. Eu tenho várias aulas, né, que são bem práticas e onde eu tô te mostrando como mastigar de forma correta. Então ajuda bastante a melhorar isso daqui, tá? Então, meninas, é isso que eu tinha pra falar pra vocês na live de hoje. Amanhã estou aqui às 7h30 da manhã também, tá bom? Espero vocês aqui. E eu lembro mais uma vez que essa é uma live de aquecimento para a aula que vai acontecer no dia 29/1 às 19h25, onde eu vou te ensinar a destravar o seu intestino e desinchar a sua barriga sem remédios em até 21 dias, tá? Eu vou te contar tudo que você tá fazendo de errado e o que você realmente precisa fazer para destravar o seu intestino de uma vez por todas, tá bom? Então, se você ainda não tá inscrito, é só clicar no link da bio e se inscrever. E qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição de vocês. Podem deixar nos comentários ou me mandar um direct, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudar vocês. E eu desejo que vocês tenham uma semana muito abençoada, muito linda, uma semana incrível, que seja uma semana que dê tudo certo pra vocês e que a gente esteja juntas aqui amanhã às 7h30 da manhã, tá? Meninas, fiquem com Deus e que vocês tenham um dia e uma semana abençoados, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau e até amanhã.